Estamos começando agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Eu quero acolher você que está conosco aqui hoje no oferecimento da Veste Sacra, Expo Católica 2023 e também do Artesanato Costa. Olha, seja bem-vindo. Eu quero convidar você a sentar nessa mesa maravilhosa. Estamos diretamente aqui da sala de reunião da Promocate Promotora Católica e hoje nós temos a alegria de receber um convidado muito especial aqui no nosso Santo Flow Podcast, tá bom? Então já vai compartilhando que hoje promete aí uma entrevista muito especial aqui no nosso Santo Flow. Ele é bispo da Diocese de Frederico Westphalen e tem realmente para nós muito a trazer, a ensinar, a comentar no nosso Santo Flow Podcast. É com muita alegria que a gente recebe aqui hoje Dom Antônio Keller, aqui no nosso Santo Flow. Que maravilha, sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe a vocês, a esse belíssimo apostolado que vocês fazem. E estamos aqui à disposição. Sempre o intuito de levar a mensagem do Evangelho, de ajudarmos a igreja a ser cada vez uma igreja de Cristo. Essa é sempre a grande intenção. Para isso a gente aceita tudo, qualquer convite no sentido. Sim. Muitas vezes eu não tenho muita facilidade de expressão, sabe como é que é? A gente está acostumado lá com o povão no meio do mato do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, vamos enfrentar o desafio. Agradeço muito o convite, o carinho de vocês. A mim me honra muito isso, né? Porque sei da importância desse apostolado, sei como isso é hoje de fundamental importância para criar uma consciência cristã nas pessoas, uma consciência católica, né? Então estamos aí, para poder ajudar, estamos aí. Uma curiosidade, o senhor já viu alguma vez alguma coisa do Santo Flow na internet? Um trechinho, alguma coisa, já ouviu falar? Sim, não, já vi, já algumas vezes já. Nós temos alguns amigos em comum, não é isso? Então, de vez em quando eles me mandam o link, não é? Que maravilha. Escuta isso, Dom Antônio, veja isso daí. Então, que maravilha. Então, algumas vezes eu já vi. Essa dinâmica, acho muito interessante essa dinâmica hoje. A meu ver, cria, na verdade, a possibilidade não só de informação, né, mas a possibilidade de reflexão, fazer as pessoas de fato refletirem sobre a igreja, sobre os desafios que a igreja no mundo vive. Então, uma outra coisa acompanha. Para o pessoal ficar situado, a diocese do senhor, mais ou menos por onde no Brasil? Bem, a minha diocese, Frederico Westphalen, é uma diocese que está situada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É interessante porque é a parte norte do estado do Rio Grande do Sul. Né? Mas parece uma contradição, mas a realidade é essa. Nós temos divisa com a diocese de Chapecó, em Santa Catarina, e temos a divisa natural com a Argentina, a região das Missões, né? O território das Missões, na Argentina. E é o Rio Uruguai que faz essa divisão. Do lado de cá é a Diocese de Frederico, do lado dela é a Argentina. E 20 quilômetros do Paraguai, porque esse território das Missões, ele está como um apêndice. Sim. Então, você entra na Argentina, andar 20 quilômetros para frente, você já está no Paraguai, em outra região do Paraguai. E fazemos divisa com Santo Ângelo, com Passo Fundo, com Erechim também, né? É uma diocese assim, no meio de uma realidade rural, absolutamente rural. As grandes cidades da diocese de Frederico Westphalen, que é a cidade de Frederico e a cidade de Palmeira das Missões, tem 30 mil habitantes. Olha só. E os outros municípios são 56 municípios, a diocese tem. 40 paróquias e 56 municípios, porque não é possível nem mesmo criar paróquia em alguns municípios. Sim. Nós temos municípios com 1.200 habitantes. Olha só. Então é muito complicado. Predominante é a agropecuária, não? A atividade agrícola, fundamentalmente. O trigo, soja, milho. Essa é a grande força econômica, digamos, da região. Temos ali
Também muito forte a agricultura familiar, né? Então, famílias que receberam terras, né? Na época da colonização do norte do Rio Grande do Sul, foi feito um processo digamos assim, de reforma agrária, né? Eram terras do governo, essas terras foram divididas, foram dadas a cada família uma determinada quantidade de terra, suficiente para que a família pudesse produzir, né? E é uma realidade rural, né? Um povo muito acolhedor, muito assim, muito religioso. A religiosidade no sul é um pouco diferente daqui do sudeste e especialmente do nordeste. É muito diferente. É uma religiosidade mais comedida. As pessoas são mais assim discretas, né? Mas tem muita fé. Muita fé. Agora, o senhor é natural de onde? Eu carrego comigo 3 coisas que alguns podem considerar como uma desgraça, né? Então, eu sou paulista, até aí tudo bem. Paulistano, também tudo bem. E corintiano. Então, essa terceira... Mas eu sou nascido em São Paulo. Nasci na cidade de São Paulo. Sempre vivi em São Paulo. Fora o período de seminário, que em alguns momentos eu estudei no interior de São Paulo. E também fora do período de formação pós-ordenação de padre. Eu tive um processo formativo, a oportunidade de viver em Roma, em 2 períodos da minha vida. O restante desse tempo todo eu vivi em São Paulo, até a nomeação como bispo lá de Frederico Westphalen. Que coisa. Agora, quando o senhor já começa a trajetória da vida, nasce numa família católica e uma infância e adolescência próxima à igreja, já não? Sim. Minha família é assim, a família de imigrantes italianos, né, por parte de mãe, por parte de pai, imigrantes alemães. Não uma geração direta, não que diretamente tenham vindo da Itália, já eram descendentes, né, daqueles que vieram. E uma família católica, basicamente assim católica, mas um catolicismo não muito praticante, um catolicismo muito normal, daquilo que é, infelizmente, o normal do Brasil, né? Da família do meu pai, havia mais vida religiosa. Meu pai, por exemplo, era congregado mariano na paróquia do Belém, São José do Belém, em São Paulo. E a irmã dele, uma tia, uma pessoa assim muito ligada à igreja, frequentava muito a igreja. Da parte da minha mãe, menos. Então, da parte da minha mãe havia uma religiosidade mais tradicional, né? Alguma festa, batizado, essas coisas, casamento. Eu recebi, na primeira infância, a influência muito forte do meu pai. Meu pai era um homem humilde, simples, um trabalhador. Eu trabalhava numa gráfica, como operador de máquina. Eu não sei exatamente qual função ele exercia, porque ele chegava em casa, assim, me lembro disso, sujo de graxa, né? Então, um trabalho manual, de fato, nessa gráfica. Só que eu perdi meu pai muito cedo, com 8 anos, né? Eu tinha 8 anos quando o pai faleceu, e faleceu assim rapidamente. Teve se pensava que era uma intoxicação alimentar, alguma coisa, e assim, em 10 dias o pai morreu. Um homem saudável, né, que sustentava a família, tudo isso, né, com o trabalho dele. Mas ele deixou esse legado, né, a meu ver, na minha personalidade humana, esse legado da fé, né. O pai era muito religioso, mas não era assim um beato, né, um beatão, né, um homem que levava a religião de forma deformada. Sim. Ele era muito reto, né, tinha uma vida espiritual muito intensa, rezava, participava da missa dominical, era congregado mariano.
Ele foi várias vezes mestre de noviços dos congregados marianos. Então era um homem que tinha um conteúdo de fé que ajudava na formação de outras pessoas, né? Então eu fui muito marcado por isso. Eu ainda como criança, né? Então por isso que eu digo, a postura do pai, né, junto às crianças, né, os filhos pequenos, é muito importante. Para mim foi muito importante. Com certeza. Agora, quando se fala da adolescência para frente, naturalmente, também por essa influência, o senhor vai se aproximando da igreja? Como que era? Sim, eu comecei já como criança. Coroinha? Como coroinha. Nós morávamos em outra paróquia, a paróquia São Carlos Borromeu, em São Paulo, que era confiada aos padres agostinianos. Morávamos ali. Mas o pai frequentava São José do Belém, que era um padre da Diocese de São Paulo, padre Rubens Azevedo, um santo homem. E, então, depois que o pai faleceu, enquanto ele estava vivo, eu acompanhava lá no São José do Belém. Depois que ele faleceu, eu frequentava a igreja mais próxima de casa, que era São Carlos Borromeu, até porque eu estudava no colégio dos agostinianos, dos padres agostinianos. Quando o pai faleceu, o diretor do colégio, tenho muito presente essa cena, foi em casa conversar com a minha mãe, porque eu estudava no colégio pago, era um colégio pago, meu pai trabalhava e pagava o colégio, né? Imagina o sacrifício que ele fazia. É verdade. Né? E aí o diretor do colégio foi em casa e disse assim à minha mãe, olha, daqui para frente, enquanto ele estiver conosco, né, estudando conosco, não será cobrado nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de... Olha, que coisa linda. Então, isso a mim me marcou muito. Eu tenho essa lembrança. Um início de noite, né, tocar a campainha em casa e a mãe ir lá atender, e era o padre Manuel Campelo, que era um homem quase 2 metros de altura, não é? E ali de hábito, a roupa dos agostinianos que eles usavam, ainda usam, e conversando com a mãe, né? E eu, criança, assim, pescando, né? Ou seja, o que ficou marcado, eu vou continuar estudando no colégio, né? É isso que eu entendi daquela conversa, né? E de fato foi o que aconteceu. Olha que coisa. E a mesma coisa a minha irmã, que estudava num outro colégio, das Irmãs Salesianas, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, lá do Belém. 2, 3 dias depois, as irmãs foram lá em casa e a diretora do colégio, a mesma coisa com a minha irmã. Olha, então a gente tem muita gratidão, né, na vida. Mas então, assim, aí eu frequentava a paróquia, né, como coroinha, ajudava a missa, ia muitas vezes durante a semana ajudar a missa. Né. Nós ainda tínhamos o rito antigo da igreja, o rito tridentino, chamado tridentino. Eu servia então 3 missas ao mesmo tempo, porque os padres não concelebravam. Cada um celebrava uma. Servia 3 ao mesmo tempo. E eu ficava no banco, servia um, servia outro na missa. Muito bom, uma coisa assim bem interessante. Mas assim, sempre muito em casa. Sempre muito em casa. A partir de que idade que surge o pensamento, eu posso ser padre, talvez? Eu não consigo chegar a essa idade. Porque assim, desde o momento que eu tenho consciência do meu ser, eu sempre quis ser padre. Sempre quis? Sim. Nunca pensou em uma outra coisa para ser? Não, nunca. Nunca passou pela cabeça assim, eventualmente, não sei, fazer qualquer outra coisa. Sim. Assim, um fato curioso, né? Um tio que, quando faleceu, eu que dei a unção dos enfermos para ele, estive com ele até ele falecer, ele se propôs a tirar da minha cabeça a ideia de ser padre. Mas que coisa! Ele se propôs a isso. Ele se propôs. Não era católico, sim, era um homem assim, caminhoneiro, boa gente, mas o jeitão dele. Né? Então eu não me lembro se foi num Natal ou num aniversário, ele me deu de presente uma malinha plástica com dentro
simulações de objetos de medicina, de um médico, uma malinha de um médico. E então aí me deu de presente um pacote, abri aquilo, né? E abri a malinha. E tinha lá um estetoscópio, tinha injeção, então eu pus aquilo no ouvido e ele, então, escutei ele dizer para minha mãe, né, ele vai tirar da cabeça essa história de ser padre. Né? Assim, eu tinha um gênio forte. Né? Tinha ou tem? Tinha ainda, agora já me... Brincadeira. Já me amoldei. O tempo, a experiência. Brincadeira. Mas assim, eu nunca mais eu mexi naquela malinha. Nossa. A mãe guardou até um certo tempo aquilo e depois deu para alguém, porque assim quer dizer, o que eu me lembro, não é, é de ter assim a impressão de estar traindo a vocação. Né? Caramba. De pensar possivelmente em ser outra coisa que não fosse sacerdote, que não fosse padre. Né? Isso era muito forte em mim e muito natural. Nada assim, nunca meu pai disse uma coisa a respeito disso. Aliás, ele faleceu antes de eu poder expressar isso. Né? A mãe também sempre me respeitou. Minha família inteira sempre me respeitou. Né? Minha família, eu sei disso, eu tenho consciência disso, me perdeu. Né? No sentido assim, de presença. Sim, claro. Já como padre não era fácil. Apesar que morando aqui em São Paulo, lá em São Paulo era mais fácil, eu tinha mais... Mas depois que eu fui para o Sul, eu perdi o pé da família. Né? Então, a minha irmã faz uns 3 anos que eu não vejo a minha irmã. Nossa. Por falta de oportunidade mesmo. Né? Não é outra coisa. Realmente. Agora, sempre o desejo de ser padre. Quando entra no seminário, o processo formativo... é um processo que ajuda a confirmar, no caso do senhor, aquilo que sempre sonhou? Ou muitas dificuldades chegaram a pensar assim, mas será, meu Deus, como isso é complicado, como isso é difícil? Durante esse processo formativo no seminário, se confirma ou as dificuldades chegaram a levantar possibilidades? Como que foi? Como o senhor acabou lidando com todo esse processo de seminarista? Bem, eu entrei no seminário com 12 anos de idade. Nossa, muito cedo. Estava naquele tempo era o ginásio, né? Então eu estava na 6ª série do ginásio, que seria o 6º ano agora. Então fui ao seminário em Bragança Paulista, dos agostinianos. Era um seminário recém-inaugurado, eles tinham terminado de construir, e ali nós éramos 120 e poucos seminaristas, menores. E quando eu cheguei no seminário, a impressão assim que eu tinha era de estar chegando em casa. Quer dizer, um lugar onde eu queria estar. Né? E com uma particular constatação, né? De que aquilo que eu conhecia dos padres, na minha paróquia, tudo, né? Tinha um convívio limitado, um convívio das missas, né? E uma outra reunião que nós tínhamos com os coroinhas, tudo isso. No seminário, convivendo com os padres que estavam ali, então me dei conta da riqueza espiritual que aqueles homens tinham, né? A riqueza humana que eles tinham. Eram missionários, eles eram espanhóis, né? Que vieram ao Brasil e para então formar vocações aqui no Brasil. E eles assim eles tinham assim uma forma de educar, né? Que a meu ver a melhor forma possível, que é a proximidade, né? A proximidade e o exemplo. Não me recordo de castigos, de essas coisas que às vezes não é tão difícil que aconteçam, né? Mesmo nesses ambientes de seminário e tudo isso. Não me recordo disso. O tipo de relacionamento era muito, muito natural, né? E muito sobrenatural. Natural porque os padres conviviam com a gente. Eles comiam a mesma comida que nós comíamos. Eles jogavam bola conosco, né? Nas aulas eles eram os nossos professores. Havia também alguns professores leigos. Nos nossos momentos de oração,
eles sempre estavam presentes, né? Enquanto o reitor celebrava a Santa Missa, tinha 2, 3 atendendo confissão, né? Ou seja, era uma coisa muito natural, né? E ao mesmo tempo muito sobrenatural, muito de Deus, né? Essa paz que existe num lugar onde Deus impera, né? Onde o reino de Cristo está instaurado. O seminário era o lugar do reino de Cristo. O que se espera na sociedade em termos de que Nosso Senhor impere, Nosso Senhor reine, não é? Que as pessoas se entendam, se respeitem, né? Sejam respeitadas, sejam incentivadas a crescer, né? E vejam bons exemplos. Isso. Né? Era o que nós tínhamos ali no seminário. É uma sociedade quase celeste. Coisa linda. Essa é a impressão que eu tinha. O seminário não era simplesmente, para mim, não era uma casa. Eu amava o seminário. Eu amava aquele lugar, amava as pessoas que conviviam conosco. Naquela época, alguns que entravam no seminário não tinham as menores noções, nem de higiene, nada. Eu nasci numa cidade grande, cidade já era grande, São Paulo naquela época. Estou falando dos anos 60 e poucos, quase começo dos anos 70. Então São Paulo já era uma cidade, a gente tinha uma educação assim, humana. A minha família não era uma família de gente rica, nunca foi, mas nós tínhamos uma base. E lá me dei conta que havia gente que não tinha o mínimo, assim, de educação na hora de comer, não tomava banho. Então, assim, e os padres, eles nos educavam, né, sem briga, sem grito. Nunca ouvi grito, gente descontrolada, dando bronca, essas coisas. Isso não existia lá. Sempre através do exemplo, através da... Né? Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Eu tive uma formação assim, seminário menor, como se chama, a melhor possível. Que coisa maravilhosa. E depois, aí eu entendi que não deveria ser agustiniano. Porque eu iria me dedicar ao ensino, à escola. E então, na minha cabeça, eu queria ser padre como os padres lá da paróquia. Sim. Mas aquilo não era o normal para eles. O normal era o colégio. Né? Então eu entendi que deveria deixar. Aí eu fui para o seminário da diocese, no ensino médio. Encontrei um sacerdote assim que é o melhor padre que você pode achar nesse mundo. Um homem humilde, simples, né? Mas um sacerdote de virtudes, assim, de entrega, de generosidade conosco. Né? Padre João Bosco Galvão de Camargo. É um padre da Arquidiocese de São Paulo. Era o nosso reitor. E o diretor espiritual, Monsenhor Luiz Gonzaga da Silva, um homem que vivia para nós. Né? O dia inteiro no quarto dele, qualquer hora que você batesse, ele mandava entrar. Quero confessar, quero perguntar uma coisa para o senhor, quero... Dedicação a qualquer momento, total. Ele não tinha outro projeto de vida que não fosse nos atender. Que coisa está à nossa disposição. Então eu fui muito privilegiado no seminário. Nossa. Bastante. Então o senhor se ordena como padre da Arquidiocese de São Paulo. E com quantos anos de padre que vem aí a notícia de que seria bispo? Às vezes, quando vem um bispo aqui, às vezes eu faço esse comentário, né? Que é padre, vai estudar em Roma, volta para o Brasil, meio que já está com metade do pé no episcopado, talvez. São as coisas que falam por aí e tal. Existia conversas que levantavam possibilidades. Geralmente o próprio padre ele não cogita, nem pensa nisso, mas as outras pessoas fazem com que os comentários cheguem. Quando chega, é realmente uma surpresa ou uma certa confirmação. No caso do senhor, com quanto tempo de padre que chega essa notícia e como foi recebê-la em todo esse contexto? Bem, eu fui ordenado com 24 anos. Muito novo? Era bem novinho. Antes de terminar o estudo de teologia,
Eu ainda fiz depois um ano a mais. Antes de terminar a teologia? Sim, porque onde eu estava, no Santuário da Penha, em São Paulo, havia uma necessidade grande de padres ali e não havia, não tinha padres. Olha. Então o cardeal na época era Dom Paulo Evaristo Arnes, adiantou um pouquinho as coisas, né? E trabalhei antes ali, 3, 4 anos, e como seminarista. Uhum. E depois, como padre, fui ordenado diácono lá, padre lá, e fiquei um ano e pouquinho. Aí o bispo me mandou para uma paróquia, e fiquei 4 anos, aí me mandou para Roma. O cardeal me mandou para Roma. Eu conversei com ele, disse assim que eu gostaria de estudar, né? Então ele disse, olha, tem possibilidade de Roma, porque o padre da arquidiocese que está lá está voltando, então se você quiser, então você seria o próximo. Então eu fui. Fiquei 2 anos e meio, fiz o mestrado em teologia, com especialização em teologia espiritual. Olha só. Estudei na Gregoriana, que é uma universidade assim de nome lá em Roma, sim, claro. No mundo todo. Mas assim, sem pretensão nem mesmo de ser professor, nada disso. Era um pouco assim, a meu ver, a ideia era afinar o ministério, né? Fazer com que o ministério como sacerdote ficasse melhor. Sim. Né? Aí voltei, assumi a paróquia Santo Antônio do bairro do Limão, em São Paulo. Uma paróquia entre a cidade e a periferia, meio termo. Fiquei 22 anos naquela paróquia. Nossa, como pároco. Que maravilha. 22 anos. Voltei uma segunda vez a Roma para fazer uma pós-graduação, sem deixar de ser pároco daquela paróquia, porque era um curso de 1 ano só. Quando eu voltei, havia essa conversa. Se quem vai uma vez para fazer alguma coisa já está com a metade do pé, então já foi a segunda, então... havia essa conversa. Eu me dava conta de que o pessoal falava isso, não sei o quê, e aí, não sei o quê, como é que é? Tá bom, assim, você pensa nesse sentido, né? Será, né? Sim. Agora, assim, o que você faz diante de uma realidade dessa? Nada. Né? Continua sendo padre. Eu falei, olha, o que eu tenho que fazer é ser padre, né? É o que Deus está me pedindo. Eu sempre tive assim muito presente isso, aprendi isso na minha vida espiritual. Eu tenho uma ligação com o Opus Dei, né? Tenho um grande movimento de catequese, de busca da santidade, né? Então, São José Maria, que é o fundador do Opus Dei, dizia assim, o melhor lugar para um filho de Deus estar é onde Deus quer. Isso. Né? Então, eu sempre encarei dessa forma. Né? Então, a mim me interessava a minha paróquia. Todo o trabalho que foi feito naquela paróquia, longos anos de trabalho, formamos gerações de famílias ali. Era uma paróquia que tem um forte sentido de família, família paroquial. Isso era muito forte lá entre nós. Muitos jovens, muitas famílias, crianças. Havia uma vida pastoral muito intensa. Né? Mas sempre com esses comentários, assim, de vez em quando aparecia um pouco a mais, outras vezes. Algumas indiscrições, né? Porque, por exemplo, alguns padres que foram consultados. Né? Sim. E aí chegava, olha aí. Fizeram uma consulta, e não pode ser. Mas é sigilo. Era sigilo, né? É sigilo, né? É segredo pontifício. Isso, né? não pode. Tem pena de excomunhão isso, né? Nossa Senhora. Eles dizem assim que segredo pontifício é aquele que o Papa não sabe. Né? Todo mundo sabia. E eu sempre... Isso desestrutura um pouco a gente, assim, o psicológico. Sim, né? claro. A gente fica um pouco assim, porque eu imaginava assim, falei, olha, fazer uma programação para a paróquia, né? E de uma hora para outra. Né? E de repente, né? E foi o que aconteceu. De fato, foi o que aconteceu. 27 de maio de 2008, eu recebi um telefonema de Brasília, né? Até achava que era brincadeira de algum colega, e convocando para ir a Brasília. E tem colega que brinca nesse nível? Brincadeira. Você não conhece? Brincadeira. Claro que eu sim, com certeza tem. Imita o Núncio, imita o próprio bispo, a mim mesmo.
Que maravilha! Sim, sim. Eu imitava o meu cardeal, eu imitava Dom Paulo. Uma vez fui buscá-lo no aeroporto, em Roma, e levei o cardeal para o quarto dele, né? E conversei com ele, falei, Dom Paulo, o senhor quer que arrume as coisas da mala? Não, deixa, eu faço, não sei o quê. Aí eu desci, né? Desci pelo elevador, o Fio Brasileiro, o colégio tem um elevador pequenininho ali, né? Uhum. E fui na portaria para avisar que o cardeal já tinha chegado, porque eu fui buscá-lo. Então eu falei como ele falava. Olha, Dom Paulo já chegou, não sei o quê. E escuto atrás de mim, Padre Toninho, você está me imitando, era ele. Até hoje eu não sei por onde ele desceu, como é que aquele homem estava atrás de mim. Na hora do que mas pessoa que era uma brincadeira. Mas fui a Brasília, o núncio entregou a carta que o Santo Padre escreve, não é? Nomeando, e naturalmente você tem que dar a sua aceitação. Geralmente eles dão muito tempo para pensar, né? Para não dizer o contrário. Isso, 5 minutos, 3 minutos. Ele me disse isso. Ele disse isso? Sim. Quanto tempo que eu tenho para pensar? Se o senhor precisar... eu dou um tempo. Fica aí, vai na capela rezar. 5 minutos para dar uma resposta. 2, 3 minutos e... Que maravilha. Aí eu disse para ele assim, não, se o Santo Padre pede, né, eu sempre disse para os outros que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Isso. E o que a igreja nos pede. Agora o Papa está pedindo a mim, né, então eu vou fazer. Né. E ele falou, então o senhor... ele me deu uma folha de papel. Escreva a carta. E uma caneta, então o senhor escreva dizendo que aceita. Eu falei, Excelência, era Dom Baldisseri, que agora é cardeal. Excelência, se eu escrevi aqui, nem o senhor, nem o Papa vai entender a minha letra, porque a minha letra é péssima. Então, é assim, eu vou para casa e faço no computador. Não, é agora, tem que ser agora. Então, eu escrevi lá 4, 5 linhas, né? Entreguei a ele, né? E depois você fica aquele período, foram 15 dias. Não podia falar com ninguém. Não podia falar com ninguém. Nossa Senhora, que coisa, né? É horrível. É horrível. Porque os paroquianos chegam, padre, eu estou tão ansioso para isso que o senhor programou, que vai acontecer tal dia, daqui a um mês e tal. E por dentro, nem estarei aqui. Na verdade, porque a secretária da paróquia, foi ela que recebeu a ligação do núncio. Ele não escondeu, ele falou quem era e queria falar comigo, né? Sim, claro. Aí ela comprou a passagem. Certo. Eu pedi para ela comprar a passagem para mim. Sim. Hoje você compra pela internet, naquele tempo não era assim. O esposo dela trabalhava numa agência de turismo, por acaso. Tá. Então eu expliquei, falei, olha, eu vou ter que ir a Brasília, né? Então ela já... Ela se ligou. Deduziu. Certo. Então aí já começou a chorar, aquela coisa toda. Sabe como é que é? Os paroquianos sentem. Sim. E eu avisei ao anúncio. Então, dia 27 foi que eu fiquei sabendo. E a publicação da nomeação saiu dia 11 de junho. Então, do dia 27 de maio até 11 de junho. Total. No Tríduo de Santo Antônio. A paróquia é a paróquia Santo Antônio. É no segundo dia do Tríduo de Santo Antônio. Eu precisei avisar o povo então que ia deixar a paróquia, né? Eu percebo, eu acabei de assisti esses dias um vídeo muito bem feito, vocacional da Diocese do Senhor, de Frederico Westphalen. E uma coisa linda, até eu que sou casado me deu vontade de entrar no seminário. Brincadeira! Uma coisa extremamente bem feita, que expressa realmente o que deve ser um seminário, ele jogando bola, até um cachorro pulando lá na batina do que seminário. É o meu cachorro. Como chama ele? Chama-se Beethoven. Beethoven. Ele lá e tudo. E todo o seminário, claro, não é desmerecendo as dioceses que os seminaristas não usam batina, não, de forma alguma, mas uma beleza de ver todos utilizando a batina, organizado e tal. Talvez a experiência que o senhor teve na vida de seminário, ela acaba tendo um reflexo daquilo que o senhor faz para cuidar dos seminaristas, formar os seminaristas, estar próximo dos seus padres. Talvez isso seja realmente uma realidade? Eu penso que sim, não é? Eu penso que a vida
A vida de uma pessoa, ela se encaminha a partir desses valores que ela recebe. Né? Eu tenho muito medo do juízo final, porque acho que Deus vai me pedir muito, porque eu recebi muito. Eu recebi muita coisa boa. A minha vida inteira, eu sempre recebi coisas boas. Mesmo quando você recebe algum mal, não é? E sempre há, mas depois que você faz a soma, sabe, das coisas, você percebe quanto isso ajuda a gente a ser melhor, né? A ser mais compreensivo com as pessoas, a ter mais capacidade de perdoar os outros, né? Porque é fácil você falar para uma pessoa, não, você tem que perdoar, se você não passou pela experiência do perdão. Né? A gente passa essa experiência com Deus, recebendo o perdão. Isso é muito importante. Né? A nossa vida é isso. Mas não é só isso. É preciso dar o perdão. É preciso também saber perdoar. Isso é muito difícil. Isso muitas vezes rasga a alma da gente, sabe? Porque toda a reação interna é o contrário disso. Então eu fui muito privilegiado. E minha diocese é também um privilégio ser bispo lá. É uma diocese extraordinária. Né? É um clero extraordinário. Né? Os padres são padres assim que têm uma vitalidade espiritual muito grande. As paróquias são paróquias pequenas, né? Com as dificuldades que tem, né? Dentro do quadro de uma realidade humana, não é? Mas que geram vida espiritual, geram fé, geram solidariedade entre as pessoas, tudo. E eu penso que o clero e o seminário refletem muito isso. Né? O nosso clero é um clero muito diversificado. Isso para nós não é um problema. É o contrário, isso para nós é uma alegria, a diversidade. Há padres que usam batina, há padres que não usam batina, há padres que usam clergyman, há padres que não usam nem isso. Né? Nós nunca lá tivemos algum problema por causa disso. Aliás, quando uma vez alguém de fora criticou o uso da batina por parte de alguns padres, os padres que saíram em defesa dos colegas foram os que não usam batina. Olha só. Foi muito interessante isso. E saíram assim de forma, eu diria assim, dramática, né? Defendendo o direito dos padres usarem batina. Né? Você não usa, você tem razões para não usar, que são razões de cultura, de formação, a gente tem que entender isso. Né? Uma diocese não se governa por decreto, uma diocese se governa por amor, por compreensão. O bispo, eu não sou um gerente da diocese, eu sou um pai. Né? E o pai tem filhos de todos os tipos, né? E ali a diversidade é muito grande, então eu tenho que ser pai de todo tipo de padre. Há sacerdotes que têm uma linha mais assim ligada politicamente, por exemplo, à esquerda, né? PT, outras coisas assim, né? E outros que têm uma outra linha de outro viés, de outra marca, né? A mim não me importa isso. Né? A mim me importa amá-los, né? Cuidar deles e fazer com que eles sejam bons padres. Essa é a minha missão. Né? E não selecionar quem eu quero, quem eu me identifico. Né? Então, o nosso clero reflete muito isso. Né? E o seminário é a mesma coisa. Né? O seminário tem 3 princípios fundamentais. Né? E se faltar um deles, desista de formar padres. Né? O primeiro princípio é que o seminário é uma escola. Então, quem entra lá, entra para aprender. Né? A formação hoje no Brasil e no mundo todo, através dos documentos oficiais que nós seguimos com rigor, não é? E cuidado, ela tem basicamente 3 fases. A primeira fase, que é a fase inicial da formação. Nós temos um seminário menor, então é uma fase inicial. Depois tem a fase da identificação com Cristo, né? Que significa o seguimento de Cristo, seguir a Cristo, né? Aprender a seguir a Jesus. Imagine um sacerdote que não segue a Jesus. Né?
E depois, a segunda fase, que é a teologia, é a chamada da configuração. Configurar, o que é configurar? Configurar significa absorver, adquirir as capacidades de amor, de serviço, de dar a vida que Jesus deu. Então nós procuramos seguir isso com rigor. Então o seminário é a escola. Se está lá para se aprender alguma coisa. Nós temos que passar para os meninos que entram no seminário todo um conteúdo de formação. Aprender a ser sacerdote, né? Aprender a servir, aprender a dar a vida, gastar a vida e tudo isso. Isso se aprende. O seminário ele tem que ser uma comunidade cristã. Então ele é uma comunidade. Não é uma comunidade natural. Ela é artificial, porque cada um vem de uma família, vem de uma realidade. Diferente. Né? E a terceira questão, o seminário é família. Espírito de família. Desde o começo eu me opus a que o seminário fosse uma réplica, digamos assim, de um convento, de alguma coisa. Não, o seminário é casa, é família. Isso. Esses meninos deixaram o pai, deixaram a mãe. Para ir morar em uma outra casa, entendeu? Com uma outra família. Não para entrar no quartel. Ou num convento de freira. Ou num clube de amigos. Ou num clube. Né? Eles entraram num seminário. Né? Então, os nossos seminários, todos eles, são 3, eles têm um ambiente de família. Eles têm sala de estar, eles têm lugares de comunidade, ficar junto, sentar, ficar junto, conversar, né? Tomar chimarrão, como lá é muito comum isso. Maravilha, no Sul, né? hein? Olha só. Então, essas questões, a meu ver, isso é o definitivo. A batina, ela é um elemento próprio da nossa diocese. Eles não usam batina o dia inteiro. Os clérigos usam, diáconos usam batina o dia inteiro, se quiserem. Né? Os seminaristas, que não são clérigos, eles usam batina nos momentos determinados pelo seminário, que são os momentos de oração. Basicamente isso. Né? Ou algum momento mais importante do seminário, por exemplo, vai uma visita importante, então eles se apresentam de batina. Mas eles não andam o dia inteiro de batina, porque não são clérigos, né? Ainda. Né? Aquele vídeo, ele, na verdade, ele mostra... ele não foi um vídeo produzido, é difícil de explicar. Mostra a realidade do seminário. Ele é natural, exatamente. Não, ele é bem produzido pela capacidade de captar aquilo que é a realidade. Porque de vez em quando os guris saem da missa, né? E lá tem uma bola, eles vão jogar bola. Sim, eles estão de batina. Sim, então não quer dizer que eles usam batina o dia para inteiro. jogar bola, não é isso. Mas eles é tão natural isso para nós ali, sabe? É uma coisa tão assim natural. Os meninos, por exemplo, sabe? Não tem que o reitor dizer, agora vocês vão. Isso. Tocou o sino. O que é agora? É a missa. O pessoal some. Isso. Né? E começa a descer de batina. É o normal, né? Sensacional. É uma coisa muito natural isso daí. Agora, nossa, mas que coisa bonita ouvir tanta coisa e um coração que ama por natureza, né? Isso é lindo ver na vida do senhor. Mas que foi apunhalado recentemente por uma situação muito difícil, não é? Que eu acompanhei um pouco, sobretudo aquele primeiro vídeo oficial que o senhor fez, que dava para perceber a expressão de tristeza, de dor, de uma situação muito difícil, não é? De acusações que não eram verídicas, que não eram verdadeiras, mas que tomou o Brasil de certa forma, não é? 2 perguntas. Como foi inicialmente começar a passar por isso, não é? Por um processo que eu posso dizer de cruz bem pesada, não é? E como que o Dom Antônio iniciou todo esse processo. E o senhor fala lá no vídeo, pessoas que querem denegrir a igreja, que querem enfraquecer a igreja, o reino de Cristo e tal, né? E se isso já foi superado, resolvido, como é que foi? Sim, isso começou, eu diria assim, com
com uma certa exigência da minha parte em relação, especialmente a alguns padres, né? Da diocese. Da diocese. Eu sempre O senhor exigiu alguma coisa, exigindo um pouco assim, mais? Essas coisas que acontecem e que você, quando você corrige, você corrige uma pessoa, há sempre duas possibilidades, né? Uma pessoa acolhe a tua correção, né? E procura responder aquilo Sim. que você falou, né? Ou então a pessoa reage, se revolta, contra, né? Então ali o que aconteceu foi isso, né? Desde que eu cheguei na diocese havia 1 ou 2 padres sempre com problemas, alguns de alcoolismo, certo. E também problema em relação a um pouco de moralidade, Moral, né? então. Coisa de mulheres, esse tipo de coisa. Então a gente sempre com tranquilidade, porque eu penso assim, aquilo que eu digo, o bispo é pai. Uhum. Então nós temos que ter toda a paciência desse mundo, né? Quem olha, por exemplo, as atas das reuniões do Conselho de Padres da Diocese, chamado Conselho Presbiteral, né? Mas são anos falando sempre dessas pessoas, né? Sempre tentando encontrar um caminho, E que por direito o senhor poderia simplesmente por um decreto dizer está suspenso, está não sei o quê, mas que o senhor foi tentando ali com amor de pai, com... Sim, sempre com paciência, né? Porque eu penso assim, Nosso Senhor tem paciência com a gente, eu também tenho que ter paciência com as pessoas, né? E procurar ajudar, né, de alguma forma, né? E depois aí um deles teve dificuldade ali, porque trabalhava numa universidade, aí foi fazer um curso de doutorado, e assim, o ministério era uma coisa secundária, absolutamente secundária, né? Não era o mais importante na vida dele, né? Mas sempre cobrando direitos, né? De salário e tal. E assim, a gente sempre falou, não, tem que ser justo com os padres, né? Quer dizer, os padres que se dedicam 24 horas por dia ao trabalho pastoral têm direito à côngora deles. Agora, um sacerdote que dedica o fim de semana só, né? E não inteiro, né? Quer dizer, uma missa... E talvez como professor tem outra remuneração, talvez, alguma coisa... porque na verdade tinha. Sim. E bastante boa. Né? Então, assim, houve esse descompasso, né? Essa falta de compreensão. Né? Eu sempre fui tentando assim, compreender, entender, ter paciência, chamar para conversar, vai, vem. Até que um dia ele mandou o advogado e pronto. Né? Mandou um advogado civil, não tratava mais nada conosco ali. Né? A partir daí, na verdade... eu descobri que tinha alguma coisa já contra mim anteriormente, né? Eles já tinham feito denúncia na anunciatura. Olha. E também junto ao Ministério Público, né? E a coisa foi se encaminhando dessa forma, né? Junto à anunciatura, então, foi aberto um processo contra mim, um processo canônico, né? Meu Deus. E eu passei por esse processo. Digo assim, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, eu não desejo isso para ninguém, né? É uma humilhação que você não faz ideia, você ser, assim, de certa forma, investigado, né? Por outros bispos, inclusive, né? Por 3 bispos, né? Que são nomeados e tudo isso. Então, eu passei por isso, né? Passei por isso, sempre com confiança em Deus e que a verdade apareceria, né? E, de fato, daí, em relação à igreja, eu não recebi nenhum tipo não só não recebi tipo de punição, mas eu fui absolvido, né, nesse processo canônico. Né. Aí houve uma visita, né, chamada visita, como é que é o nome? Visita amigável, alguma coisa assim, né, de um bispo nomeado pela Santa Sé para ir à diocese e ver o que estava acontecendo na diocese. Né. Ficou lá uma semana inteira na diocese, falando com todo mundo, com todas as pessoas, inclusive com esses que acusavam, né? Que é um pequeno grupo. Né? E também o resultado foi positivo em relação a meu favor. Né? Positivo no sentido de que se constatou a normalidade da vida da diocese, né? E principalmente que essas acusações eram mentirosas. Né? Agora, a justiça civil, aí é outra questão, outro caminho. Né? Eu tive,
ainda até pouco tempo, tinha acho que uns 15, 20 processos contra mim. Meu Deus. Processos cíveis, de calúnia, de difamação, de uma série Coisas diversas, acusações diversas ou sempre... gratuitamente. Né? E essa acusação, digamos assim, fundamental, né, de estupro de vulnerável, né? Esse é o título. Né? Isso foi feito, então, essa denúncia por eles, né? Não foi feita por vítima, foi feita por eles. Né? Pelo grupinho. E aí, isso anda, né? Houve um pronunciamento do juiz lá do local, né? A promotoria especializada nessa questão é de Porto Alegre. Então, mas entregou a denúncia ao fórum em Frederico Westphalen, que é o fórum onde eu moro. O juiz não acolheu a denúncia, porque o juiz conhece a mim, conhece quem acusa também, não é? E aí eles apelaram, naturalmente apelaram para Porto Alegre. Porto Alegre, aí foi que saiu todo esse escândalo, esse escândalo todo que saiu na televisão. A intenção é criar o ambiente para que a justiça acolhesse a denúncia. Né? E, de fato, acolheram a denúncia. O que significa acolher a denúncia? Significa que haveria, então, um processo. Né? Não é que acolher denúncia não é dizer que a pessoa é culpada. Não é confirmar a culpa. Né? Mas aí o direito prevê que a gente apele. Nós apelamos isso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E está nessa fase de apelação. Né? Aguardando um pronunciamento ali de um desembargador ali, que a gente não sabe quem é, quem será, quando será, né? Se acolhe, se não acolhe. Então isso tem ainda, a meu ver, ainda isso vai render bastante. Né? Agora, como que é para um bispo, né? A vida inteira doada à igreja, buscando a fidelidade a Nosso Senhor, simplesmente olhar um papel acusando de estupro de vulnerável, do ponto de vista espiritual e de sustentação interior, como que o senhor passou por isso e vem passando nos momentos sozinhos com Nosso Senhor, na capela, nos momentos de oração e tudo? Sim, eu tenho vivido melhor. Porque aquilo que eu pregava, que eu dizia, é uma coisa assim, eu sempre pensei, até pouco tempo atrás, assim, eu pensava assim, a hora que aparecer um sofrimento na minha vida, vai ser pesado. Porque eu nunca sofri. Você sofre pena, perder alguém, perder a uma mãe, dor, um problema, uma situação, perder, um familiar, às vezes alguma dificuldade no relacionamento, essas coisas que a gente tem, né? Então isso traz sofrimento, mas a gente sabe, né, pela razão né, você sabe que isso faz parte da vida, né? De repente eu me vi no meio de uma situação, né, com televisão, com né? Condenações claro, na boca das pessoas e tudo, né? Então. Porque as pessoas não, né? Então eu pensei assim, falei, olha, o que é que eu tenho que fazer? Né? Primeira coisa, eu preciso me defender. Né? Eu preciso me defender porque eu tenho defesa. Não é uma questão de... ou seja, quem tem que provar não sou eu, que eu sou inocente. Eles têm que provar que eu sou culpado. Então eles têm que provar. Né? E não vão conseguir provar nunca. Né? Porque eu não cometi esse tipo de crime. Né? Então eles não vão conseguir provar nunca. Né? Portanto, bom, então isso em termos assim de princípio. Sim. Só que você sabe bem como é que funciona a justiça. A justiça funciona através de narrativas. Né? Então vão se criando narrativas. De repente o promotor, quando eu fui convocado para prestar um depoimento, né, junto à promotoria, ele tinha assim um monte de folhas, né, mas são milhares de folhas, né, e com pessoas que chamaram para depor, né, e assim, claro, então os depoimentos, alguns eu li, né, me disseram que alguém falou, né, e sempre a fonte
se você for puxando a linha, né, a fonte são sempre essas pessoas que fizeram a denúncia. Né? Então são eles. Né? Então essa é a questão. Eu, pessoalmente, decidi o seguinte, em primeiro lugar, que eu iria enfrentar essa situação, certo? Não ia me calar, né? Iria enfrentar essa situação, porque eu tenho como enfrentá-la. Segundo, me colocar nas mãos de Deus, né? No sentido assim de que Nosso Senhor sabe tudo, conhece tudo. Né? E eu iria fazer a minha vida depender mais de Deus. Isso. Né? Da providência de Deus, né? Da confiança em Deus. Terceiro lugar, não ficar como eles. Então eles não conseguiram de mim. Não conseguiram que eu os odiasse, não conseguiram que eu os perseguisse, não conseguiram que eu, de alguma forma, prejudicasse a eles. Eles não conseguiram isso de mim. E possivelmente isso é o que mais faz com que eles se revoltem mais. Porque eu não fiquei igual a eles. Eu não fiquei igual a eles. Eu não mudei o meu trato com ninguém, né? Com as pessoas que, inclusive alguns que eu conheci, que eu nem sabia quem eram, que me acusaram, eu não conheço, não sabiam quem eram. Eu não sabia quem eram essas pessoas. Fui conhecer em audiências ali do tribunal e, isso é tal pessoa que acusa o senhor de ter caluniado a ele. Eu nem sei quem é, nunca vi na minha vida. Né? E a justiça acolhe. Né? Qualquer denúncia, a justiça acolhe. Então eu não fiquei igual a eles. Né? Hoje eu me sinto como ser humano e como filho de Deus melhor do que eu era antes de entrar nessa questão. Como vai ser resolvido? Não sei. Eu não sei. Qualquer movimentação na justiça hoje é assim, você tem que pagar 40 mil, 50 mil reais, é assim que funciona. Eu fico pensando, um pobrezinho que não tem, às vezes que tem um problema de terra ali, que alguém toma a terra dele, ele não tem como se defender. Não há como. E eu também não tenho, eu sou pobre por opção. Né? O que eu tinha direito, que não era muito do meu pai, da minha família, eu renunciei em favor da minha irmã. Sempre foi assim. Então, aí eu acho que eles se deram um pouco conta disso, de que eles não iam conseguir tirar dinheiro de mim, então começaram a cair fora. Né? Mas eu estou nas mãos de Deus. Né? Ele já está providenciando. Eu confio em Deus. Né? Olha, eu tenho uma pergunta aqui, a gente já está chegando, mas antes eu queria primeiro agradecer muito a nossa parceria com a Veste Sacra. Hoje eu estou com uma camiseta aqui da Veste Sacra. Bonita, não é, dona? É bonita. Pena que eu não posso usar uma camiseta dessa, mas ela é bonita. Mas ela é bonita. A Veste Sacra, você está olhando aí no site, tem a oportunidade, são várias estampas, você pode pedir na sua casa, muito confortáveis. Camisetas que evangelizam de verdade, são muito bem feitas, fabricadas em Brusque, Santa Catarina. E você pede aí no site, recebe na sua casa e aproveita essa oportunidade. Eu também trouxe uma lembrancinha, não da Veste Sacra, mas do artesanato Costa. Num período em que hoje, por passar nessa situação, muitas penas estão sendo derramadas sobre o Senhor no coração e na boca de alguns, nós trouxemos um presente para que, ao contrário, muitas graças possam substituir essas penas que estão sendo derramadas sobre o Senhor. Então, o Artesanato Costa enviou para o senhor essa imagem, para o senhor levar hoje como simbologia de derramamento de muitas graças, com essa imagem belíssima de Nossa Senhora das Graças, que o senhor agora vai levar de presente para o senhor lá para a diocese. E que sejam muitas graças, sejam a substituir as tantas penas. Sim. Nossa Senhora é mãe sempre. Sim, verdade. E sempre tem sido minha mãe. A minha casa, ela ficou um pouquinho assim... Vou colocar ela aqui. Ela parece um pouco uma igreja, né? Porque tem... Tantas eu tenho um devocional... Aí, virar aqui. Pronto, agora eu tenho um devocional, assim, de cada dia,
Sempre pedindo a Deus que cuide dessa situação que eu tenho vivido e tudo isso, né? Sem drama. Não, sim, acho que claro. Não adianta. Nessas coisas a gente tem que ter muita confiança em Deus, muita fé em Deus, né? Os meus diocesanos não mudaram o meu tratamento comigo. Que lindo. Eles têm a mesma consideração, porque eles sabem, eles me conhecem, Sim, eles sabem. sim. Eu lido com jovens, com crianças, com casais, com famílias, enfim, então eles me conhecem. Não é alguém que diga alguma coisa que vai dizer quem eu sou. Mas Nossa Senhora faz parte desse momento difícil, sabe? Faz parte, ela tem sido sempre uma boa mãe que cuida de mim. Eu sempre me sinto nos braços de Nossa Senhora. E é uma imagem bem feita, bonita, não é? Muito linda. O artesanato Costa o senhor já é cliente do artesanato Costa? Sim, nós temos ali, inclusive eles têm os moldes dos nossos beatos. Que maravilha. Adílio, Que coisa linda. Então você que está acompanhando, vai no site do Artesanato Costa, você pode pedir inclusive essa e outras imagens que você quiser, vai chegar na sua casa. Você quer que eu ajeite? Como é que você prefere? Um pouquinho mais para cá? Porque ela é grande, né, aqui na frente, né? Deixa ela aqui mesmo, tá ótimo aqui. E eu quero falar também o seguinte: Expo Católica 2023, você é convidado, e enviaram aqui um kit para o Dom Antônio também, da Promocat, da Expo Católica, aqui para o senhor tomar um cafezinho. Tem uma bolsa aqui também, que tem algumas coisas, umas velinhas, umas coisas. Olha, você me convide sempre, porque para ganhar tanto presente assim é uma coisa que maravilha. Muito boa. A Expo Católica, a maior feira católica do Brasil. Na feira são 7 congressos que vão acontecer por lá, em vários setores da gestão, comunicação eclesial. Com certeza o Dom Antônio conhece o trabalho da Expo Católica. É um trabalho extraordinário. Então, se prepare também para estar nessa feira maravilhosa. E aqui também, coloca nos comentários aí o que você está achando aqui desse nosso episódio de hoje. E aqui eu quero deixar uma lembrancinha para o senhor. Uma lembrancinha do meu livro que conta a minha história com Dom Henrique. Que aqui nós vamos contar coisas que eu ouvi, que ele falava, como ele lidava com as realidades difíceis, né? E a verdade mesmo, às vezes as pessoas colocaram uma figura de Dom Henrique, de um tradicionalista conservador, extremista, e que não era. Era um homem que sabia ali amar a universalidade da igreja, estar presente, e que esteve lá, inclusive, na diocese do senhor, eu acredito, não esteve. Acho que não. Não? Não, mas estava prevista uma ida dele para um encontro? Me parece que os padres tinham convidado para um retiro. Isso, para um retiro. Isso, verdade, porque eu lembro... Depois, infelizmente, ele ficou doente. Isso. Mas isso foi antes da última doença. Ele teve alguma coisa em relação à diabetes, alguma coisa assim. Verdade. Porque eu lembro de ter visto na agenda dele o nome da diocese, né? Mas aqui é com muita alegria. Aí talvez no avião, quando estiver indo para lá e para cá, tem muitas coisas curiosas que com certeza vai ser um presente que pode servir para alguma coisa. Eu quero muito agradecer a generosidade do senhor de ter acolhido a proposta de estar aqui conosco. Quando eu estiver pelo lado de lá, vou querer muito fazer uma visita e dar um abraço no senhor. Tenho aí o desejo de ir pela região ali, gravar alguns podcasts. Irei com muita alegria e muito agradecido pelo senhor estar aqui conosco. Tá certo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de compartilhar um pouquinho da vida, da experiência, né? A meu ver, quando a gente tem a possibilidade de expressar-se, né, de dizer quem a gente é de verdade, né? No fundo, eu penso assim que o que aparece em tudo isso, né, e essa é a minha intenção sempre, é quanto Deus é bom, né, quanto Deus é misericordioso conosco, como Ele nos ama, né? Porque quando a gente fala da nossa vida, qualquer pessoa é assim. Sempre o que sobressai é a graça, é o amor, a misericórdia de Deus. Né? Quer dizer, a gente não é nada, né, se não fosse Ele. Né? Se não fosse Ele,
eu nem estaria aqui, vocês não iriam me conhecer, ninguém iria saber absolutamente nada da minha pessoa. Tudo que eu sou, tudo que eu devo a Ele, né? E o que eu faço é o mínimo possível e com muita infidelidade. Eu peço a Deus que me faça sempre cada vez mais fiel daquilo que Ele já me fez, daquilo que Ele já me deu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos terminar com uma bênção especial que o Dom Antônio vai trazer para nós. Eu agradeço muito a você que esteve conosco. Fique à vontade aí para acompanhar também tudo aquilo que é o trabalho nas redes sociais da Diocese de Frederico Westphalen. Tem um padre de lá que eu quero mandar um grande abraço, que nós vamos marcar aí, viu? Tanto eu participar do Padrecast, do Padre Lucas Folego, e também ele participar aqui do nosso podcast Santo Flow. Vamos lá para a bênção final, que agora a gente tem que correr para a Santa Missa, não é, Sim. Dom? Vamos lá. Estamos voando para a Basílica. Vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre ao vosso lado para vos defender, à vossa frente para vos guiar, atrás de vós para vos amparar, abaixo de vós para vos sustentar, acima de vós para vos abençoar e dentro de vós para vos santificar. E que pela intercessão de sua Mãe Santíssima e dos bem-aventurados Manuel e Adílio, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos combinar uma coisa. Na minha ida, a gente faz a parte 2. Lá na Diocese. Combinado? Tá combinado? Que a gente fala sobre os beatos. Sim. E a gente fala também sobre tantos outros assuntos que eu queria tratar com o senhor. E fica combinado assim. Na minha ida até lá, a gente faz a parte 2. Sim. Que aguardamos lá com o churrasco. Então isso daí seria uma maravilha. Até a próxima. Pessoal, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.